Carlos de Milano. Este é o On The Road, onde nós batemos um papo gostoso sobre o mundo automotivo. Pode ver, tô suado, tô cansado, cheguei agora na correria. Voltei, depois de conseguir pegar e fazer o último teste para soltar esse material para vocês. Faltava um teste. Hoje eu vou falar sobre economia de combustível. Mais tempo o tanque cheio, menos dinheiro no posto de gasolina, todo mundo gosta, certo? A menos que você seja bacana, deputado, político, ladrão, tá, então vai, melhor não falar, não é? Então vamos lá. O que são as técnicas de economia de combustível? É comprar um carro novo, como a Volkswagen anunciou que ele é inteligente e você vai economizar? Não, não é. É burrice. Carro novo no Brasil é burrice. Mas isso é matéria para um próximo On The Road. Hoje é economia de combustível, eu vou me focar um pouquinho aqui. É simplesmente usar técnicas antigas, técnicas novas e a boa e velha direção defensiva. Como assim técnicas antigas, técnicas antigas, que hoje é chamado de cut-off, que é cortar o combustível do veículo em certas situações onde que ele não vai consumir combustível. É uma técnica não tão nova, mas também não tão velha, que é olhar o contagiro e trabalhar com uma faixa de giro com melhor custo-benefício, ou seja, trocando torque por economia e levantando o pé, baixando o giro. É um segundo bloco, eu acho que eu falo disso. E a terceira é a direção defensiva, que hoje tudo que é ecológico está na moda, eles chamam de direção ecológica. Ecológica, pupita que isso. Ecológico cambal, meu compadre. Não vai com conversinha não, porque isso aí eu já conheço dos anos 80. O que você chama de ecológica é defensiva, a gente fazia isso lá naquele cursinho, quando o Djalma Fogaça era piloto do Opala Stock Car. Faz tempo para baralho, mas existe. Então eu vou falar com vocês sobre isso. Tudo isso, essas três técnicas que eu vou te dar hoje, juntando, você tem um pacote econômico que eles fizeram um programinha ali no novo Volkswagen que tem esses parâmetros aí, então dizem que é mais econômico. Bom, porque ele usa conceitos antigos. E não é, porque se você tocar o pé no acelerador, ele funciona igual aos outros, de repente bebe até mais, porque é um carro pesado para um motor pequeno. Mas não é o mérito da questão. É aqui no primeiro bloco, eu já vou emendar a matéria e já vou falar sobre o cut-off, que é a mais básica das técnicas. Você já usa e não sabe. Duvida? Vamos lá. O cut-off requer que o veículo esteja andando uma definida velocidade, haja um declive suave em diante até uma ladeira bem íngreme, onde você vai tirar o pé completamente do acelerador. Não desengata o carro, pelo amor de Deus, não dá banguela. Banguela, os carros modernos bebem mais do que se tivesse engrenado com o pé fora. Não acredita? No intervalinho eu trago o ADG, que é o mecânico de Minas, um mineirinho danado de banço, e vai mostrar com aparelhagem que isso é verdade. Vou trazer também mais para frente outros assuntos, mas vamos lá. O cut-off. Foca, Zé, foca. Não é aquele bicho, vai quá, quá. Focar no assunto. Vamos lá. Cut-off. Se você está vindo com um veículo uma velocidade um pouco acima da rodovia ou da rua, você simplesmente tirou o pé do acelerador, a velocidade vai cair. Porque ele não vai ter mais explosão no motor, ele não está mais bebendo combustível. Ou seja, está entrando só ar. Quando entra ar, ele não gera força no motor, ele absorve a força das rodas, chamado de freio motor ou redução. Automaticamente, isso é parte do processo de cut-off. Mas como assim? Funciona assim. Você está numa descida maior, uma ladeira maior, você, ou na pista ou na cidade, você simplesmente vai tirar o pé do acelerador e se preparar para uma frenagem antecipada, mesmo que você não precise.
mas você está em ponto de preparar para a frenagem. Você está com o pé longe da embreagem, pé longe do acelerador ali, encarando o freio. Você está aplicando o cut-off. É simples assim? Simples assim. Os carros com injeção eletrônica, eles cortam o fornecimento, a linha, o fornecimento de combustível. Os carros com carburador, eles entram naquilo que tinha nas Pumas antigas, alguns carros até mais modernos chegam a ter um reloginho de vácuo, que ele vai lá no verde. Ele sai do vermelho, que é combustível, e entra lá no verde. Todo mundo falava que adorava pegar um vácuo no busão Cometa. Oh, bons tempos, né? Você pegava a Fuquetona, Brasília, a Pumeta, entrava atrás daquele ônibus Cometa e val, ele te puxava no vácuo. É mais ou menos assim. Só que essa é uma outra técnica que eu não aconselho, mas eu vou comentar com elas lá no final. O cut-off é mais ou menos isso. Você aproveita a força da descida, o embalo do veículo e não gasta combustível. Simples, não? Super simples. Bacana, não? Tão bacana quanto as próximas matérias que vem aí. E por falar nas próximas matérias, também no último bloco eu vou trazer umas fotos daquele Challenger V8 que eu comentei que estava no funileiro. Eu fui lá hoje também. Tô suado, tô corrido, mas eu passei lá hoje e peguei umas fotos para você dele lá no estágio embrionário, quando ele começa a pegar uma massinha para mostrar onde está o defeito. Bacana. Quem sabe a gente acompanha ele até ir para a rua. E o danado tem um estilo, só aqueles carros mais antigos têm. Show de bola. Vocês vão ver lá pro final. Agora eu vou fazer aquele breve intervalo. Lembra que eu comentei? No intervalo vem a DG. A DG, meu amigo, desculpa. Eu tive que pegar a tua matéria e jogar aqui no intervalinho. Porque ela é perfeita. Ela cabe exatamente nesse assunto economia de combustível. Eu acredito que você pode gostar ou não, mas acredito que você vai autorizar, não vai me dar uma flagada, né? Pra mim perder o meu vídeo. Mas, você é um cara bacana, viajado, mecânico de 1000 anos. Bom, importante é a galera conferir a matéria. Eu entro no intervalinho, vou salvar essa gravaçãozinha. Vocês não estão vendo, mas vocês vão ver o ADG mostrando o cut-off na prática. E ele é um menino que trabalha com ele. Bom, confere aí o nome. Bacana, legal. Volto após esse videozinho da DG e após a vinheta. O que é cut-off? O corte de combustível. A gente pode ver aqui que ele está andando agora com o carro 7.04, né? E 5.4. Nós vamos tirar o pé do acelerador agora. Tira o pé, Luiz, do acelerador e deixa o carro descendo engrenado. Pessoal, repare o tempo de injeção para quanto foi. 1.59, tempo de injeção mínimo, indicando corte de combustível. Coloca ponto morto, Luiz. Ponto morto. Isso. Olha o tempo de injeção subindo, pessoal, indicando um consumo maior. O carro está em ponto morto, gastando mais que se estivesse engrenado. Engrena de novo, Lulu. Quinta marcha. Freio motor. Novamente caiu, indicando o corte do combustível. O pessoal pergunta, como é que isso acontece? Luiz, desliga o carro para nós, Luiz, de um jeito que não vai trancar o volante. Desliga o motor. Ok, pessoal. Carro desligado. Marcha engatada. O carro está andando. Como é que o carro está andando com a marcha desligada? Com a chave totalmente desligada? Pessoal, quem está girando o motor agora pode ligar o carro novamente. Quem está girando o motor pode pegar aquela saidinha. Quem estava girando o motor é a inércia, a roda do carro estava virando o motor. Vocês viram? Foi a marcha engatada, estava de quinta. E a gente desligou a chave do carro. Pessoal, não repita, não faça esse teste você mesmo, porque pode travar a direção. Só se você souber mesmo o que está fazendo, pode fazer o teste. Então muita gente fica assim, não, mas o carro está em rotação, o motor está com RPM alto, ele vai gastar mais. E tem aquele costume da banguela. Mas não, o carro continua sendo movimentado aí, né, pela própria inércia do mesmo. Então, gente, quando tiver uma descida, uma baixada, aproveitem o embalo do carro e economizem combustível. Foi o que eu mostrei na tela do scanner naquela hora. Quando você está com a marcha engatada e tira o pé, ele corta o combustível, diminuindo consideravelmente o tempo de injeção. E quando você coloca no ponto morto, ele tem que aumentar o tempo de injeção para manter o motor funcionando. Abraço! Bom,
segundo bloco. Vocês viram o ADG? Alexandre High Torque. O canal dele é bacana. Confiram, vale a pena. Várias dicas, show de bola. Bom, agora na segunda parte aqui, vamos abrir a porta para um outro assunto. Eu ia deixar para o final, mas eu vou trazer agora, chamado direção defensiva e calibragem de pneus. Uma matéria do Jornal do Carro, também aqui no YouTube, deu uma pequena cobertura por cima, mas deixou algumas brechas, que eu vou trazer já aqui, e depois vocês conferem no intervalo a matéria deles, que é mais, como que eu vou dizer, para vender o carro do que para ajudar vocês que não tem aquele carro que eles querem vender. A calibragem de pneu é estranha, muita gente esquece, e é uma coisa super simples. Você sempre usa a calibragem que vem ali no manualzinho, que fica na porta do porta-luvas. Se você não tem, pergunta para o frentista do posto a média que o pessoal calibra o carro igual ao seu. Normalmente se usa 2 libras a mais onde está o motor. Se o motor é traseiro, as rodas traseiras recebem 2 libras a mais. Se o motor é dianteiro, a roda dianteira 2 libras a mais. Procure sempre um meio termo. Duro demais, ele perde aderência e come muita borracha. Mole demais, ele pode cortar e te deixar na estrada o pneu. Então procure um meio termo. Nem tão duro, nem tão macio. Tem ali uma calibragem certa. Quando o fabricante recomenda, no manual do seu veículo, ou ali no porta-luva mesmo, quando você abre, vem a calibragem ideal. Alguns carros dizem 28, outros dizem 32 libras. Quando é 28, é 30 nas rodas que sustentam o motor e 28 dos passageiros. Isso em média de 2 a 3, até 3 passageiros você pode seguir ali a risca. Quando vai para 4 passageiros com bagagem ou 5 passageiros com bagagem, você aumenta mais 2, ok? Falei por cima, deu um plus nesse assunto calibragem. Ah, mas isso ajuda na economia? Sim, ajuda. Eu vou dar um exemplo prático. Normalmente o carro tem um lado que recebe mais sombra quando ele fica parado. Aquele lado que fica com mais sombra, o pneu, por incrível que pareça, ele perde um pouco mais de calibragem do que o pneu que está com o ar aquecido recebendo o sol. Óbvio, ar aquecido dilata as moléculas, o ar ganha volume, ele enche melhor o pneu e não vaza pelas arestas que a gente não vê, que é aquele vazamento normal. Não é nenhum absurdo, demora muito tempo para você perder 2 libras, mas se você fica 3, 4 semanas sem calibrar o pneu do teu carro, ele vai dar essa diferença do lado quente para o lado frio, dependendo onde que você deixa teu carro, no trabalho ou na tua garagem. Aí esse fato acontece. Quando o carro perde, ele fica torto, forçando mais o conjunto motriz a tracionar do lado mais baixo. Quando esse lado mais baixo está tracionando mais do que o outro lado, o consumo aumenta para equilibrar o carro, já que o pneu não está cooperando. Óbvio que o pneu com a calibragem mais macia, ele bebe mais, porque ele fica mais pesado. E quando muito cheio, ele bebe menos. Porém, você perde estabilidade e é arriscado na freagem você ir embora. Você frear em vez do carro parar, ele seguir viagem. Cuidado com a calibragem de pneus. Faz parte da matéria da economia, é parte da direção defensiva, então eu estou trazendo nesse segundo bloco para vocês. Voltando à direção defensiva, a famosa conduzindo Miss Daisy, certo? Que é aquela direção de quando você quer curtir com a namorada. Ou com a namorada que está no volante, quer curtir um namorado e não está nem aí para horário. Pressa? Zero. Isso é direção defensiva. Não é dirigir namorando, olhando para o lado. É dirigir na boa. Não dar tranco na embreagem, não frear em cima da hora, não sair acelerando forte. Isso faz parte da direção defensiva, que a gente está falando aqui, economia de combustível. É sair praticamente só tirando o pé da embreagem, na marcha lenta, o veículo sai, não pula, não quica e não afoga. Fiquem despreocupados. Quando bem regulado ou na marcha lenta, que esse veículo não tá com problema mecânico ou socando, ele vai sair na marcha lenta, sim. Ah, mas é muito lento. Tudo bem. Uma suave aceleração com baixo giro, abaixo de 2.000 RPM, engata-se a marcha, tira-se dá-se uma cutucadinha de leve no acelerador e tira-se o pé da embreagem. Você economizou combustível, economizou pneu
e teve uma saída decente, digna de uma direção de um bom condutor. Você está seguindo viagem, você vê lá na frente que o sinal fechou, ou que o trânsito vai parar. Já começa a frear aqui atrás. Não precisa pisar na embreagem, deixa ali. Você está aplicando cut-off, uma freagem antecipada, você não corre o risco de bater o carro, você está economizando mais combustível e você está dirigindo defensivamente com segurança. Você vai fazer uma ultrapassagem. Se você não tem espaço, você já parou atrás de um caminhão ou de um outro veículo, você vai ter que retomar. Se você manter o veículo numa marcha alta, numa quinta, por exemplo, e você meter o pé no acelerador, mas a quinta é mais econômica que a quarta. Mentira, você vai encher o motor de combustível, vai jogar um monte de combustível e ele não vai ter força para corresponder. Independente do teu motor, seja 5.0 turbo, ele vai fazer esse fato. Você volta uma marcha ou duas, uma quarta ou uma terceira, sobe ali seus 2.800, 3.000 RPM, muda de marcha, faz a tua ultrapassagem. É lógico que você tem que ver se a outra via, ou se a via esquerda, está livre para você tomar essa atitude. Não é dar seta entrando ou entrando e dando seta, bancando o veículo magnético, que vai causar acidente. Tá? Não adianta você ter imã para o guarda-rei e ficar na esquerda também, que uma hora você vai tomar uma na bunda bem dada. E não é só na bunda do carro. Tá bom? Ai, para, meu! Então vamos lá. A ultrapassagem não é encher o motor, como o pessoal fala, a não ser que você esteja fazendo uma ultrapassagem com muita pressa ou com pouco espaço, aí você joga uma marcha, sobe o giro lá em cima, dá aquela queimada na embreagem para a próxima marcha, que é para você fazer uma ultrapassagem muito rápido, porque você não tem espaço, ou porque você está com uma pessoa doente, uma mulher grávida, no banco traseiro, ou um acidentado que seja. Então você vai fazer uma ultrapassagem muito rápida, você precisa de tempo para a vida, não é tempo para viver. O bom condutor, ele dirige no dia a dia com calma e cautela, usando os retrovisores, não o retrovisor do meio, os laterais, porque o bom motorista ele enxerga nos retrovisores laterais. O bração e algumas pessoas que gostam de dirigir fungando no vidro, embaçando o vidro, usam o do meio, porque não consegue regular os laterais. E normalmente causa aqueles acidentes besta de dar seta e não ver a pessoa ou o motoqueiro chegando e tomar aquela cutucadinha na lataria. Quebra a lanterna, amassa para-choque, lateral. Bom. Não é só a mulher que faz isso, não. Não adianta comentar aqui que é mulher, que essa é direção de mulher, não. Porque muito homem barbeiro faz isso também. Então isso é parte da direção defensiva. Dirigir defensivamente, você vai forçar menos o motor. Menos a tração, menos os pneus. Você ganha na economia de combustível, de pneus e de manutenção do veículo. É uma bruta direção econômica, não defensiva. Como eu comentei lá no primeiro bloco, hoje em dia se chama de direção ecológica. Dá vontade de mandar a ponte que partiu, porque ecológico é o escambau, meu amigo. Ecológico é um carro bem regulado, com uma troca de óleo em dia, velas e cabos de velas e limpeza de bicos ou carburadores. Isso é uma direção ecológica. Um veículo bem regulado, bem afinado, que não fica cuspindo óleo na pista, como tem aqui a gente no interior tem o tal do SUSEM. Aquele caminhãozinho que passa para matar dengue com aquela fumacinha. Então tem alguns carros na pista aí que parece o caminhãozinho da SUSEM. Isso tem muito no interior e muito em São Paulo, no Rio, Brasília. Os caminhões da SUSEM, o famoso Batmóvel que solta fumaça na pista. Vários Batmans por aí, né? Ah, você é Batman? Esse feio. Isso, levou uma, né? Vai me xingar aqui embaixo, tô sabendo, né? Mas arrumar o motor, trocar os anéis lá, não, né? Então, continue gastando óleo, jogando combustível e prejudicando os outros motoristas. Fazer o que? A gente está no Brasil, ninguém te proíbe de andar com a máquina de fumaça aí, né? Chato. Bom, mas vamos lá. Eu vou novamente fazer mais um intervalinho aqui, como é de costume, salvando o material. Vou deixar a matéria aqui do Jornal do Carro. É um cara que se diz professor, mas fala umas borrachinhas que eu vou cortar. Você me desculpa, professor.
Hoje nós vamos ver a diferença de um condutor treinado, capacitado para dirigir seguro e economicamente. E esse mesmo condutor nós vamos simular como se ele não tivesse informação nenhuma. E nós vamos poder comprovar quem faz a diferença é a peça que vai entre o banco e o volante. Primeira coisa, se você pensa em economia, é calibrar pneu. É de graça e mais de 60% dos motoristas esquecem de calibrar. Outra coisa é tirar peso morto. A cada 50 quilos que você carrega no carro, um cálculo é de 1,5 a mais no consumo do carro. Nós estamos a 120 aqui, mas o motor gritando. Aí o consumo, se eu esquecer de trocar uma marcha, ele vai mesmo. Vai exceder. 1/4, vai melhorar um pouco o consumo, mas assim mesmo. Se fosse reta aqui, já era colocar uma quinta. Outra coisa errada é essa, você acelera, aí ganha velocidade, tá vendo que o trânsito está parado lá na frente? Você espera para frear em cima. Tá gastando a gasolina aqui e arriscando mais ainda, porque daí você tem que dar uma freada brusca. Então isso, de você dirigir assim, é até um incômodo para quem vai ao lado, tá vendo? Acelera, freia, acelera e freia, o consumo vai aumentando. Nós estamos com 10.1, porque foi um jeito errado de dirigir, um jeito agressivo. Agora nós vamos dirigir de um jeito ecológico e econômico. Vamos ver a diferença? Então você vai deixando o carro e desenvolvendo, ó, gradativamente, ó, sem forçar o motor. O carro tem uma série de recursos para facilitar esse consumo moderado, vamos dizer. Mas você tem que pelo menos atender o que está falando no painel. Ele vai dizer, tem uma seta dizendo para você, olha, já passou o tempo de trocar de marcha. Você está em segunda, esticando uma segunda, aparece uma terceira piscando com uma seta, é para pôr terceira. 15.6. Então veja, nós estamos em 15.6, 15.5, 15.5. Diferença brutal para 10.1 no mesmo trajeto. Por quê? O jeito de guiar. Último bloco para encerrar esse nosso bate-papo aqui sobre economia de combustível, eu vou falar sobre o conta-giros. A deixa que a Volkswagen passa para a gente é obedecer o painel do veículo. Ok, ele vai informar a troca de marcha, tudinho, mas não passa de uma programação baseada nisso que eu vou falar para vocês agora. Se você, o veículo tem um conta-giros originalzinho, que saiu lá de fábrica, ótimo, não tem gasto, não tem custo, você não precisa colocar outro. Basta olhar para o seu conta-giros. Se ele não tem um conta-giros, você pode adquirir um. É muito barato. Hoje em dia você encontra conta-giros aí a partir de R$40, dependendo do estado que você tiver, um pouquinho mais caro. Mais barato do que isso eu acho difícil. Bom, tenho aqueles magníficos, cheios de pereco-teco, que chegam a R$800 mil. Não vem ao caso, porque a gente precisa do conta-giros para informar o quanto o motor está rodando, o RPM, rotações por minuto dele. Não é aquela banda do Paulo Ricardo antigo, não, o RPM, não. É rotações por minuto do motor. Isso que os novos carros, que se dizem ecológicos e que fazem economia, se baseiam para passar as informações para você. Só que você não precisa de um computador para te falar, olha para o conta-giros, troca a marcha na velocidade tal. Você basta conhecer o teu carro. O que é o conta-giros? Bom, eu vou mostrar aqui rapidamente, enquanto eu vou comentando, uma imagem. Esta imagem é do conta-giros original de um veículo qualquer aí, e esta outra imagem é de um conta-giros esportivo. Pode ver que ambos marcam ali de 0 até 7 mil, 6 mil, 5 mil, não importa, até onde ele vai. Alguns vão até 12 mil RPMs, porque é multiplicado por 1000, tá? Aquele número 1 lá é 1000. Aquele 10 é 10 mil. Onde você trabalha com o teu motor? Os motores normalmente trabalham com uma faixa de giro econômico, que ele está trocando
torque, a força do motor, por tração, fazendo o carro girar com baixo consumo. Isso gera uma economia brutal. Como no vídeo anterior, na hora do intervalo, vai de um consumo de 10 por litro para 15 por litro. No etanol, que o carro está fazendo, está fazendo 4 na cidade, ele chega a 7. Simplesmente você trabalhando com as dicas anteriores, mais essa do contagiro, você consegue praticamente dobrar a quilometragem, no mínimo ali uns 30, 40%, mas tem casos que chega a dobrar a quilometragem dentro da cidade e também na estrada. Tá? Vamos lá. Qual é o giro do meu carro? Poxa, como que eu vou te explicar isso? Se o teu motor é de 1.0 a 2.2, ele trabalha muito bem dentro da casa do 3.000 RPM. Como assim 3.000 RPM? Porque da marcha lenta até os 2.800, variando alguns veículos até 3.200, o consumo dele é primário, é baixíssimo, ele vai gerar economia. Você passando a marcha dentro de 2.800, 2.800 a 3.2, um risquinho acima do 3.000. Se você tem a Shift Light, aquela luzinha que acende quando você programou o giro, mais fácil, que você não precisa ficar prestando muita atenção no contagiro. Bateu a luzinha da marcha, acabou. Se você não tem, basta se acostumar com o barulho, o ruído no motor, ou dar aquela olhadinha marota, rapidinha para o contagiro para fazer a mudança de marcha. Certo? Estamos economizando com um simples contagiro. Bom, contagiros a gente tem vários. Tem originais, tem tunnings, tem painéis que você simplesmente troca e faz uma adaptação de fios, ele passa um veículo pé de burro, não é pé de boi, burro é quem compra um carro desse que nem contagiro tem, você troca o painelzinho, você passa a ter um contagiro e passa a fazer economia também. Certo? Terminamos o assunto de contagiro? Não terminamos. Motores mais antigos, 6 cilindros, 8 cilindros, 12 cilindros, eles têm mais torque. Ou seja, a faixa econômica dele cai o giro, é na casa dos 2.000 RPM. Tem uns motores 6 cilindros que tem marcha lenta em 480, 500 RPM. 1.600 a 2.000 RPM ele está numa faixa super econômica. Ele chega a gastar equivalente ao motorzinho 1.5, 1.6, o que é incrível para o motor daquele tamanho consumir tão pouco combustível. Agora eu vou encerrar aqui o assunto do combustível, consumo de combustível pelo giro, com uma simples explicação. Se você somar todas as dicas passadas aqui nesse nosso bate-papo e aplicar no seu dia a dia, não só o consumo de combustível vai aumentar, o tempo da troca de peças vai aumentar também, a duração dos pneus vai aumentar também, e o número de acidentes que você vai sofrer ou causar vai ser praticamente zero. Mas pode acontecer de alguém bater. Sim, por isso o praticamente zero. Você pode receber um acidente, não causando-o. O que não é muito difícil no Brasil com esse pessoal que pega a carteira aí por telefone, né? Para não falar besteira. Diz que carteira de habilitação. Tem um lugar aqui no Brasil que ainda existe essa sacanagem. Bom, como eu prometi para vocês, eu vou deixar aqui no encerramento do último bloco aquelas fotos do Challenger, que eu fui lá na funelaria, tirei umas fotos com o celular, não sei como está a qualidade, vamos ver como é que fica depois no vídeo. E também um comentário muito interessante, eu pretendo no próximo vídeo trazer um assuntinho mais polêmico, talvez uma surpresa, eu não sei. Eu estive falando com o meu mecânico e ele tem um assuntinho bacana também no mundo do automobilismo, que eu tô louco para trazer, mas ele não quer aparecer na câmera, não quer falar com vocês, ele quer, mas é tímido, fica enrolando, então vamos ver se eu consigo na próxima semana trazer para vocês essa matéria com ele, que é muito especial, vocês vão adorar. E é uma matéria bacana porque é para crianças, adultos, homens, mulheres, é para todo mundo, abraça geral. Todo mundo tem um quesinho por isso. Eu não vou falar para não adiantar muito. Eu vou deixar vocês com as imagens do Challenger. Só para repassar, é um bloco 302 Remy, que tem debaixo daquele capô.
É um bruta do motorzão. E o proprietário está nos Estados Unidos, por isso eu não trouxe nem um pedacinho no bate-papo. Fica para a próxima. Um abração mesmo, aquele abraço de coração do Milano para todos. E tá aí. Imagens. Beijo para as meninas. Abraço nos marmanjos. Até semana que vem. Fui! MTV.